I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e eu finalmente consegui terminar o Visions. Eu comecei, parei na metade e eu terminei hoje. Todo mundo reclama das adaptações do Netflix, de anime, mangá, a porra toda. Mas quando é o inverso, ficam batendo palma como fanboy. A gente está vivendo uma nova fase. Quando eu era adolescente, tinham os vira-latas de americano. Hoje a gente tem os vira-latas de japonês. Tudo que vem do Japão para eles é melhor. Lembra muito, quem é mais das antigas, o personagem do Marquinho, dos Sobrinhos do Ataíde. Se tiverem curiosidade, pesquisem, vocês vão achar algum áudio do Marquinho. Ah, pai, os americanos são muito melhores. Xiii, Marquinho. E é basicamente isso agora, só que... Ah, pai, os japoneses são muito melhores. Tudo que vem de lá é sacrossanto, parece. E assim, quando a gente consome cultura popular, pop culture, esse tipo de coisa, elas são enlatadas. E o que você consome do Japão é enlatado japonês. Como antes se consumia os enlatados americanos, só que ainda se consome, não tem como fugir. Então eu fico imaginando a conversa lá na Lucasfilmes. Deve ter sido algo como: meu, tem uma ideia brilhante. Vamos fazer um negócio totalmente diferente. A gente faz uns animes de Star Wars que a garotada gosta, né? Te convida os estúdios japoneses, eles criam e animam umas historinhas curtas, tipo What If, só que de Star Wars. Aí eu fico imaginando a mesa ali de diretoria, Kathleen Kennedy, esse pessoal. Nossa, que ideia sensacional! Mais de um ano depois, eles tiveram bastante tempo para criar essas animações que são extremamente pobres, elas são apresentadas. Quase todas as animações têm temática samurai. E aí eu fico imaginando eles depois de verem as animações. Uau, que coisa incrível! Sensacional, é isso aí, não lembra nada de Star Wars. Nosso objetivo foi alcançado. Deve ter sido isso. Aí alguém vai virar e falar assim: o Star Wars teve influência de filme de samurai. E eu vou te contar outra coisa. Filme de samurai teve influência de filme de western americano antes. Cultura é assim. Ninguém cria absolutamente nada. É um copiando do outro. Aí o que acontece é que alguns acrescentam alguma coisa ou fazem cópias melhores. Já se dizia aí na Roma antiga: nada se cria, tudo se copia. Tanto que o panteão de deuses romanos eram gregos com outros nomes. E outras coisas mais. A própria concepção de democracia, do demos, né? Política e tudo mais. Então, muita calma nessa hora, antes de falar essas coisas de fanboy, sabe como é que é, né? E assim, o pior é que todas essas animações é mais do mesmo e nenhuma dessas histórias é realmente boa. E eu acho que é essencial apontar também que de todos os episódios, metade era ficção científica genérica, que poderia ser sobre qualquer mundo. Poderia ser inclusive sobre um planeta no mundo de Star Trek, um planeta no mundo do The Expanse, um planeta no mundo do Babylon 5, Battlestar Galactica, de tão genéricas que elas eram. Eles só pegaram 2, 3 termos Jedi ou Sith ou não sei o que lá do Guerra nas Estrelas e isso aí é do universo Guerra nas Estrelas. E a outra metade dos episódios, em nenhum momento, nenhum deles entendeu Star Wars, entendeu os Jedi, entendeu os Sith, nenhum deles. As histórias, elas são fracas e elas têm tipo a profundidade de um pires. Muitas não, vai. Algumas delas quiseram fazer algo filosófico. Mas é tipo filosofia barata, filosofia de boteco. Mensagem de autoajuda. Teve uns 2 episódios, inclusive, que eu achei que tinham sido escritos pelo Lair Ribeiro. Parecia aqueles livros de autoajuda que a única pessoa que recebe ajuda é quem escreveu. Que foi milionário com os trouxa que compram esses livros de autoajuda. Um segundo problema é que em vários episódios as vozes são extremamente canastronas. Eu assisti em inglês. Eu nem sei se tem com áudio em português. Provavelmente deve ter na Disney Plus. Mas eu assisti em inglês e as vozes são extremamente canastronas. Porque o ator
de voz americano, se não for para grandes produções que eles pegam atores de verdade, o cara que só trabalha com voz, normalmente, não são todos, mas normalmente são os canastrões. Eles são bons para fazer coisa forçada, mais caricata, mas para fazer papel sério, eles são canastrões até as horas. Assim, diferente dos brasileiros que são bons dublando e são bons quando é um produto onde eles têm que colocar o que deles. Por exemplo, as animações brasileiras, como Historietas Assombradas, Irmão de Jorel. Aí você vê o quanto esses caras são bons. Parece um monte de estudante de teatro e tem alguns que têm a capacidade de interpretação da Carla Pérez. O episódio dos Irmãos City lá, criado em laboratório, Jesus, é de uma canastrice. Poderia muito bem ser a Carla Pérez interpretando a menina e o Cigano Igor interpretando o moleque, porque Jesus, um negócio ruim. Então, entre os absurdos, eu pincelei alguns desses 9 episódios que são extremamente curtos. City é criado em laboratório seguindo a imbecilidade da trilogia da Disney. E também tem outra, como eu disse, dos irmãos. Aparentemente, eles fizeram uma engenharia genética tão fodida porque eles não respiram mais. Então eles podem lutar no espaço. Lutar no espaço. Tem um episódio que eles acham que pelo fato da pessoa sentir a força, ela é automaticamente uma Jedi, e só porque eles constroem lá um sabre de luz, a Ordem Jedi ia ser restaurada. Isso num episódio em que aparentemente não existe mais nenhum Jedi. A Ordem Jedi foi totalmente dizimada. Mais do que luta, arma, a Ordem Jedi é mais do que um bando de guerreiro que usa espadinha laser. Se você entrou mais no universo estendido, você sabe disso. Basicamente a ideia central do episódio é: se tem sabre de luz, tem Jedi. Pra quem já assistiu o Campo dos Sonhos, parece aquele negócio: se você construir, eles virão. Então se você faz um monte de sabre de luz, vai brotar Jedi. Para. Assim, é um bando de Rey. A gente tem um bando de Rey. Um monte de gente que sem treinamento nenhum é super duper, enfrenta a City, enfrenta e vence City a porra toda. São todos sensacionais. Tem um episódio que foi tão genérico, mas tão genérico, que era a história do Mega Man, cara. Que por si só já é um chupim do Pinóquio. E aí, até o design do criador, do robozinho lá, era genérico, parecia o Professor Light do Mega Man com um mullet. Sabe aqueles careca com mullet? E o pior, ele criou um robozinho que tem ligação com a força. Porque o cara que criou o robô, que não tem os 2 braços, numa sociedade que já existe implante cibernético, então não teria o porquê ele não ter braço, e ainda mais sendo um cientista robótico. Então, aquele pratão bem cheio, sabe? De bosta na sua frente. O básico da força é que todos os seres vivos fazem parte da força. O robozinho não faz. Porque é uma ideia idiota. Se fosse assim, por que os Sith ou os Jedi não criaram simplesmente um exército de robozinho pra lutar? Por quê? Faz um monte de robozinho lá, dá sabre de luz e pronto, eles vão conseguir manejar a força e a porra toda, meu. Por que não deram essa ideia sensacional pro Palpatine, meu? Pra que ele ia correr atrás de um novo aprendiz do Luke Skywalker? Ele fazia 200 Luke Skywalkers com um robozinho da força. Por isso que eu tô falando, essas pessoas não entendem o básico de Star Wars. E aí a gota nesse mar de merda foi o fantasma Jedi do criador, que depois se descobre que é um mestre Jedi, conversando com o robozinho. Não tem como um fã, principalmente da trilogia clássica, achar isso bom. A menos que seja fanboy, de novo, seja fanboy de anime, onde tudo que é feito de anime é a melhor coisa do mundo. Inclusive essas pessoas me lembram demais K-Popper, onde não existe música boa, só existe K-Pop. O resto é lixo. São muito parecidos. Inclusive esses 2 fandoms deviam sair de braço dado e cantarolando e pululando pelas ruas. Eu acho que se os Jedi fossem 1/10 do tanto que eles são poderosos e super duper nessas animações, eles não iam perder pra Sith nenhum, não ia ter problema na galáxia. Era um olhar, tipo pai, quando só olha pro filho, o filho cala a boca, fica quieto porque sabe que fez merda. Ia ser assim os Jedi, só ia dar aquela olhadinha e o resto da galáxia aí, melhor não, hein, meu. Vai dar problema isso aí quando chegar em casa, cara. Porque, eles
são totalmente poderosos. Detalhe, a maioria deles sem nenhum treinamento. Puta merda, é tudo sensacional. Sim, tanta história boa sobre Jedi já foi escrita em livros, HQs antigas, principalmente dos anos 80 e 90, e os putos pegam esses estúdios para fazer história genérica e zoada com gente que não entendeu Star Wars. Inclusive, quem tem um Kindle e lê inglês, eu indico comprar os livros da série Legends, mas não da série Legends do Guerras Clônicas, nem nada dessas porra. O universo expandido da trilogia original, principalmente os escritos pelo Timothy Zahn, não sei como pronuncia o sobrenome dele, Z-A-H-N. E, você vai conhecer a Mara Jade. Sabe quem é a Mara Jade? Mara Jade é a mulher do Luke Skywalker. É uma Jedi poderosíssima. Tem vários livros com a Mara Jade, inclusive. E são bons, são divertidos. É muito legal. Então, se você tem um Kindle, você consegue comprar no Amazon brasileiro, porque esses livros, quando tem, é tipo 180, 200, 250 reais. No Kindle, mesmo em real, esses livros ficam por 30 e poucos reais. Então, dá para se comprar. Eu indicaria muito comprar esses livros. E para finalizar, assim, as histórias em si, é incrível como todo mundo nessas animações consegue empunhar um sabre de luz. Eu acho que mais um caso da influência dessa trilogia nova asquerosa. De novo, essas animações não são boas e as histórias são ainda piores. São genéricas ou não entendem o mundo de Star Wars. Quando querem ser filosóficas, tem a profundidade de um pires, parece mesmo aqueles livros de autoajuda, parece que foi escrita por aqueles coaches, e o restante é tão genérica que, assim, sério. Então, tecnicamente, as animações não são sensacionais. E eles tiveram bastante tempo para episódios tão curtos. Bastante tempo para se criar, não é estúdio fundo de quintal. Então, eles tiveram bastante tempo para criar um episódio de animação, alguns de animação não passa de 10 minutos. E aí você compara, por exemplo, com Death, Love and Robots e vê o que os caras fizeram, o que os estúdios fizeram com aquelas animações. Eles brincaram com o estilo de animação, até as animações em CGI são boas pra caramba no Love, Death and Robots, principalmente a primeira temporada, a segunda é fraca. Então não tem desculpa. E é mais uma série com um selo Disney de qualidade. Ou seja, uma bosta. A única coisa que se salva é o Mandalorian e só. Então é isso aí, o que você achou? Você é fanboy que acha que tudo que vem do Japão é a melhor coisa do mundo? Que eles são os mestres? Que, obrigado por estarmos no mesmo planeta em que os japoneses vivem? Ou você tem um pensamento um pouco mais crítico e sabe que tem boas coisas, mas tem muito lixo enlatado também? Então deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.